Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo mais diferente. Já peço desculpas antecipadamente se tiver algum barulho de fundo, é a minha máquina de roupa trabalhando aqui. Mas tá, hoje eu resolvi dar meio que um tutorialzinho, assim, uma explicação de como eu faço corpos. Aqui estão as referências que a gente vai trabalhar hoje, mas antes uma pequena introdução, né? Assim, como é que eu faço o corpus, por assim dizer? Eu vou passar tanto o gestual, né? O gestual, que é basicamente você vê o movimento da cena, né? Você vai fazer uma linha de ação e a partir dela você vai fazer a construção do corpo. Então aqui tem uma cabeça, aqui vai ter um torso, aqui vai ter o quadril. Ah, claro. Essas esferas que eu vou colocar vai ser para ter as juntas, por assim dizer, né? Vou imaginar um boneco daqueles que se mexe, fugiu o nome. Esse aqui vai ser onde o movimento acontece. Então aqui vai ser as pernas, que vão ser cilindros. E o pé eu vou fazer um retângulo ou um triângulo, dependendo da posição, né? Se estiver de lado, eu costumo fazer um triângulo. Se tiver de 3/4, né, visto assim meio de ladinho, eu faço assim, é meio que um triângulo com uma profundidade, né? E aqui braço, perna, tudo cilindro. Por isso que isso aqui é bom você fazer depois de você já ter acostumado com formas geométricas, que aí você vai conseguir juntar elas e colocá-las de acordo com a perspectiva. Mãozinha eu vou fazer assim, mas se fosse para fazer também o 3D de uma mão, eu normalmente uso essa forma aqui, que aí aqui sai o dedão e aqui sai os dedos. Se for fazer uma forma com mais detalhes, cada dedo vai ter esse daqui, que são as juntinhas dos dedos. Quando eu for fazer uma mão mais simples, quando ela tá só com a mão estendida, eu pego esse daqui e só separo os dedos. Aí esse aqui, ó, eu meio que ignoro e faço os outros dedos, certo? Tá. Então vai tudo com símbolo gestual e aí a gente vai fazer a construção do corpo com formas para dar volume. Isso aqui vai ajudar no quê? Vai ajudar a gente ter mais noção de onde está cada parte do corpo, da proporção de cada parte do corpo, especialmente no ambiente como perspectiva. Vou falar por cima como é que é no finalzinho, mas vamos para as referências, né? A primeira que eu peguei é essa daqui, bem simples, de uma moça andando para frente. A linha gestual dela é uma bem sutil, ela é bem simplesinha, tá? Algo interessante de você poder fazer na parte do gestual, que é basicamente um esboço livre. Ele é ótimo para você já ir vendo como é que a ideia vai funcionar no papel. Mas por ser um desenho, eu gosto bastante de exagerar o movimento, que vai deixar o desenho mais interessante. Então, vamos colocar assim. Peraí. Vamos colocar tipo assim, certo? Então, aqui é a linha do tronco. E aí a gente vai só fazer um esbocinho aqui simples. Tô fazendo aqui uma linha contínua, sem tirar a caneta da tela. Se tiver no tradicional, não tira o lápis do papel. E você vai fazendo o esboço do que você tá vendo para capturar a forma. Isso aqui é ótimo para poder soltar a mão e não deixar o desenho quadrado, que é o que pode acontecer se você passar para a construção direto. Vai ficar algo quadradão. Esse aqui eu fiz o gestual primeiro e parece uma pessoa pulando. Nesse caso aqui, ela tá andando, mas estou tentando colocar um movimento nisso. Estou colocando uma curva mais interessante, para deixar o desenho mais interessante. Vamos apagar aqui o excesso, como se eu tivesse num desenho tradicional, né? Que a gente apaga a borracha para passar mais camadas por cima. Eu já vou vir com o cor preto, porque eu quero que seja algo bem simples. Só para vocês verem como é que eu faço assim. Mas se vocês quiserem uma aula
mais aprofundado eu faço também. É porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira deu um problema no áudio. Aí. Deu problema no áudio não, né? Deu problema comigo tentando editar com o áudio à parte, porque eu tô com dificuldade pra editar. Aí eu tô tentando gravar junto com o vídeo pra ver se facilita um pouco a minha vida. Porque eu não tô entendendo o meu programa de edição. Assim, sabe? Então, tá. Aqui é a parte de construção. Eu faço essa parte aqui de cima. Claro que você vai ver bastante gente fazendo de um jeito diferente. O jeito que eu também aprendi é fazer isso aqui como se fosse já o osso. Então, se bem que é bem similar de um pro outro. Mas esse daqui é mais arredondado e faz meio que o nosso formato do tórax, por assim dizer. Também tem quem faz tudo no quadrado. Aí é quadrado em cima de quadrado em cima de quadrado. Eu não funciono muito bem com tantos quadrados. Eu uso quadrado no rosto e olhe lá, que me ajuda na perspectiva. De resto, eu tento usar formas mais orgânicas. Aqui ela tá tendo essa quebra quadril pra cá, eu vou tentar fazer isso também. Então, mesmo tendo o esboço aqui, vou tentar dar essa modificada agora. Vou colocar nossas juntinhas aqui. Eu acabei de fazer um desenho muito grande. Vou selecionar aqui para ficar tudo dentro da área delimitada. Quando eu tô gravando a tela, o meu aplicativo fica um pouco mais lento. Aí é chatinho que eu desenho, ele demora para entender o que eu tô fazendo. Aqui, como vocês podem ver, a perna tá indo mais para trás. Então, a gente vai tentar passar isso pelo formato do cilindro também. A gente vai ver, é como se fosse um copo, né? Você vai mexer o copo, você vai ver mais uma área do que a parte de trás. Então, a gente vai passar isso no cilindro aqui, para depois polir na hora de fazer o desenho. Então, aqui é o pé, e aqui seriam os dedos depois, que eles vão ficar esmagadinhos aqui, entendeu? Só para exemplificar. Isso. Basicamente isso que eu vou passar para vocês hoje, porque a partir daqui dá para já construir o desenho de boa. Não tá 100% igual a referência, mas eu acho que isso também é interessante. Próxima referência, peguei essa mocinha aqui sentada. A linha de ação dela é mais interessante. Ela tá sentada, né? Então vai até o fim da perna. Eu pego só a parte do torso, mas se você quiser pegar a partir da cabeça também, aí também vai, ou a parte do braço e tal. Eu gosto de pegar a parte daqui que fica algo mais direto. Então, pegando a partir disso, opa, faz o esbocinho aqui bem rápido para entender o movimento. E, se possível, exagerar o movimento. Não precisa ser perfeito, bom que você já vai vendo como o desenho vai ficar no papel, para você manter a proporção. Tipo aqui de novo, eu fiz ela muito grande. E a partir daqui dá para fazer a construção, como eu comentei. Então, ela tem esse rostinho assim, levemente inclinado. Faço soval. Queda da barriga. Quadril. O joelho, onde ficaria a coxa. Panturrilha. E a perna que está mais pro ladinho, faço o nosso famoso triângulo. Também. E você vai ver a outra perna saindo aqui por baixo.
Maravilha. Bracinho. E o braço tá mais à frente do que o antebraço. Então a gente vai fazer ele mais como se fosse afunilando assim, até lá atrás. A mãozinha vai ser tipo uma coxinha que eu não vou detalhar por agora, né? No esboço. E aqui seria a florzinha que ela tá ajeitando na cabeça. Tá vendo, gente? Fica praticamente o desenho pronto já a partir daqui. Porque aqui são os detalhes agora. Então a gente vai colocar os volumes que faltaram e a roupa. Então aqui ia ter a camisetinha dela, né? Aqui já dá pra fazer a gola, o shortinho. A bolsinha tá vindo a partir aqui. Então já coloca a bolsinha aqui. O cabelo e os detalhinhos do rosto. Ó, que meiga. E as rodinhas do patins dela. Toda meiga. Próximo, peguei uma pose sentadinha. Peguei alguma sentada no chão, que às vezes dá uma dificuldade no começo de fazer a gente sentada, ainda mais com a perna desse jeito. Então é bom praticar o máximo de referências que você encontrar. Porque aí quando você for fazer de cabeça alguma vez, você já vai ter essa memória. Então você vai fazer de forma mais coerente com a realidade. Então ela tem mais ou menos essa linha de ação, né? Que é como se fosse um movimento assim do tronco até a perna. A cabeça também incluída, se quiser. Ela tá com os ombros meio separadinhos. Calma. Ela tá com os ombros meio separadinhos. A gente começa a esboçar. A partir desse daqui, bem sujo. Assim, cada um vai ter seu processo. Então, oxi, cada um vai ter seu processo. Então, se você estiver entendendo a sua bagunça, é o que vale. Eu espero que a minha eu consiga entender, porque eu realmente me extrapolei aqui. Até o rosto virado pra cá, que ela nem tá, eu fiz. Me empolguei, às vezes acontece. Então, aqui é o rostinho dela. O pescoço vai estar aqui, mais ou menos. Então, a gente vai pra fazer aqui. Quando tá mais curvada, tentar fazer esse formatinho. Quase como um feijãozinho, né? Basicamente é só você ir treinando. Aqui acaba ficando bem simplesinho de fazer se você vai seguindo passo a passo e lembrando dos formatos. Se você tiver com dúvida de como fazer, às vezes você pode até fazer toda essa parte aqui do torso como uma coisa só. Você pode fazer um grande triângulo. Aí você vai torcer esse triângulo conforme você for precisando. Então, se ela estiver de lado assim, vai fazer esse movimento assim no seu quadrado, como se ela estivesse se virando. É só você achar as formas que forem confortáveis para você. Como eu comentei, tem gente que usa quadrado, tem gente que usa muitas e muitas esferas. Eu uso esse formato esquisito aqui, que eu acho que é quase uma junção dos dois, né? Que ele tem o volume, até porque ele não é tão redondo, até porque ele não é quadrado. E ele afunila um pouco na parte do pescoço, né? Como se ele fosse o nosso tórax mesmo. Eu gosto desse formato. Enfim, o meu próximo com esse daqui foi simples. Podem ir fazendo junto comigo também, que aí vocês vão praticando. O próximo eu peguei esse daqui, que é totalmente uma pose dinâmica, como se ela estivesse pulando para tirar sua flecha. Então a linha de ação é bem reta e direta, assim, é um fio. Pronto, essa é a linha. Aqui ela começa de perfil, como vocês podem ver, e aí vira um leve 3/4 aqui, né? Ela vira um pouco a parte do seu tronco. Então aqui a gente vai ver mais a área do braço, vai dar uma leve torcida aqui no torso, aí dá pra ver um pouco mais do outro lado, mas bem pouquinho mesmo. Então, a linha de ação simples.
aqui, ó, aí a gente vai analisando. Ela tá com o ombro um pouco pra frente do rosto, o que vai ajudar nessa visão, na percepção da profundidade, né? Eu acho isso bem legal. Deixa eu deixar assim pra vocês continuarem vendo a referência. Ela tá com o rosto meio virado assim. Um rostinho aqui. Verdade, se a gente comentar, aqui tá acontecendo o que chamam de escorço. Se eu não me engano, acho que é escorço. Que é quando o membro ele se comprime tanto por causa da perspectiva que a gente quase não vê ele. Mas ele tá aqui, a gente sabe que ele tá aqui por senso comum. Então aqui, ó, o que a gente mais vai ver vai ser a mão, porque a mão tá na frente. Então ela vai estar aqui com seus dedinhos, a sua mão, seu dedão, né, segurando aqui o arco. Aí aqui a gente vai vendo os membros quase como se misturando, mas dá pra perceber quando acaba não. Esse aqui até que tá tranquilo, por assim dizer, eu acho. Então aqui tá o braço, aqui começa o antebraço. Aí eu vou dar essa puxadazinha aqui. E é interessante ver isso, porque a gente percebe que que não fica 100% reto, né? Você consegue ver que ele começa aqui e termina aqui. Tem uma leve angulação, que eu não consigo desenho, né? É coisa que a gente vai observando e vai ajustando. Acabei começando pelo braço, mas normalmente é bom deixar o braço por último, na verdade. Aqui o corpo. Eu adoro essa música que faz pose. Acho que se ela aparece bastante fazendo diversas e é bom que ela já tá de um jeito que facilita pra gente desenhar. Especialmente essa parte aqui, né? Que eu comentei que era tipo. Eu não sei se eu comentei, na verdade. Ou moto. Essa parte do quadril é basicamente o maiô. E ela tá o quê? De maiô. Aí ajuda bastante a fazer a parte da perna aqui. Pronto. Aqui vai estar só os dedos também, vai ter um leve esforço que a gente não vai conseguir ver a palma da mão dela atuando, mas tá aqui meio que o arco e aqui a corda que ela tá puxando. Para a última pose agora, que é essa daqui, que meio que junta esse negócio da perspectiva que eu comentei, junto com uma pose dinâmica, junto com o esforço, né, que tá rolando aqui na parte da perna. Então, a gente pega aqui, ou se você, acho que eu comentei na moça de patins, você pode pegar a parte do braço também, pode pegar a parte da cabeça, pode seguir a outra perna. Isso é bem de escolha. Cada um vai fazer do jeito que achar melhor. O que tiver te pegado assim no movimento da cena. No meu caso é torcer a perna, eu escolhi essa perna aí. Então vamos fazer. Eu já vou separar uma parte pro braço, né? Então acho que o braço longo vai chegando até aqui. Então vou começar a esboçar a partir daqui. E é isso. Então aqui é o peitoral, quadril, fazendo essa bagunça de linhas aqui bem gostosinha. De modo pra ver o braço também, então só pra ver essa mão aqui saindo. E a cabeça aqui olhando pra baixo. Bom é que ela já tá com esse nervinho. Essa é uma coisa que a gente já mostra o início. Eita, sobretudo. O início do pescoço. Então dá pra gente pegar a partir daqui, né? Aqui nessa orelhinha, como a gente tá vendo. A gente liga bem a orelha. O rostinho dela aqui já tá em perspectiva, então a gente não tá vendo muito da parte do colo dela. Então aqui eu vou até fazer isso daqui, já dá um volume.
boca, que ajuda a saber direitinho onde tá o seio. Aqui o quadril, como se fosse o maior. A gente mal tá vendo a perna, então vai ser quase como esse arredondamento, né? Já que a perna é maior que o joelho, a gente vai conseguir ver ele afunilando. Então ele começa partindo daqui. Não vai dar pra ver, mas basicamente vai ser esse mesmo formato aqui. Outro cilindro, joelho, perna, que também dá pra funilar ele um pouquinho maior, porque dá pra ver que ele tá vindo pra frente. Então já faz ele vir pra cá. E o pé, a gente vai fazer aquele triângulo, só que eu vou fazer com essa base arredondada, que aí eu faço isso, pra gente lembrar na hora de polir o desenho, de que aqui é a sola do pé. Certo? Certo. Aqui vai ser o braço. Espero que vocês estejam ignorando a minha máquina centrifugando. Uma mãozinha. Desculpa, tá bem mais sujo que o normal esse desenho, mas é que eu tô agoniada de não ver a minha aparecendo na hora que eu desenho, porque tá lento aqui. Tá um pouco lento aqui pra mim. Mas dando pra vocês entenderem, é o que importa. E a mãozinha com essa grande chave? Sei lá, esse objeto aqui que parece a ponta de uma chave, não parece? Mas tá bom. Tá, ela vai colocar alguma coisa. Tá, basicamente esse foi o que eu queria mostrar pra vocês, né? Um pouco de gestual com a construção por cima do corpo. Se vocês quiserem, eu me aprofundo um pouco mais em cada parte. E agora, eu falei que ia demonstrar rapidinho como é que isso vai auxiliar a gente numa perspectiva. Então, quando a gente tem uma perspectiva, a gente tem a linha do horizonte, certo? Temos a linha do horizonte, que tá torta. Deixa eu fazer outra. Pronto, uma linha reta. Reta? Acho que nem tanto. Vai ser isso mesmo, vou só demonstrar, não precisa estar perfeito, né? Então tá. Aqui as linhas, vamos fazer o famoso cubo. Por que tá tudo tão torto pra mim? Gente do céu. Então tá, vamos supor que esse aqui tá bonito. Deixa eu fazer aqui só pra não confundir com o ponto de linha. Diminuir essa opacidade aqui. Isso aqui é uma perspectiva básica. Por cima, vamos fazer o corpo humano e todas essas formas que a gente fez vai auxiliar a gente. Por quê? Aqui é meio que vou imaginar que o corpo está dentro desse quadrado. O centro é basicamente, quando você faz um cisto, vai saber exatamente o centro do objeto. Talvez aqui não, porque tá tudo muito torto. Eu não tô conseguindo fazer um negocinho certinho. Mas aí aqui vai ter a pelvis, porque a proporção é basicamente essa, né, de um corpo humano. Metade é perna, outra metade é o torso. Cabecinha. Proporção básica, caso vocês não saibam. O cotovelo ele vai ficar sempre na linha do umbigo, ou aproximado, assim, bem sempre aproximado da linha do umbigo. Os cotovelos o antebraço no caso. Eu acho que o antebraço fica mais ou menos aqui até o início da perna, porque a mão ela vai até o meio da coxa. Então a mão tem que vir até aqui. Essa é a proporção básica. Claro que se tivesse mais alinhado, ia estar perfeito. Mas isso vai ajudar a gente a colocar essa pessoinha dentro desse quadrado. Que aqui a gente viu que é a pelvis. Vou colocar ele de frente assim, depois a gente vai dar volume para ele. Então a gente vai ver. Aqui seria interessante usar o cubo na cabeça, que aí ajuda a gente com a perspectiva que vai estar a cabeça dele. Vou só fazer a parte da frente aqui pra gente entender o que tá acontecendo.
aqui mais ou menos é a coxa. E aqui vai estar o pé. Então, aqui a coxa, como eu falei. Aqui a panturrilha. Braço. Antebraço. E mãos. E aí aqui a gente vai dar volume pra ele. E deixar mais ajeitosinho. Mas tá vendo que isso aqui vai colaborar pra gente colocar essa pessoa em perspectiva. Claro que isso aqui é um exercício mais avançado para depois você ter pego o jeito com as formas e pego o jeito com o corpo humano. Certo? Então, para finalizar, eu vou fazer uma pose aqui simplesinha com você. Simples não, né? Vou tentar aplicar tudo que a gente viu aqui. E eu vou tentar desenhar a mão de Dandadan. Deixa eu até pegar uma referência. Tá, peguei aqui uma referência dela aqui. Vou fazer como se ela estivesse sentada aqui, olhando pra gente. Vou colocar um pouquinho só de perspectiva nisso. Ela tá com a mão apoiada assim pra frente. Uma perna levantada, outra cá. E aqui o rostinho dela olhando pra gente. Esse aqui é o gesto, como eu falei, algo bem tosco pra gente entender a ideia geral e pegar o movimento da cena. Agora a gente vai passar pra parte da construção. Ou você faz outro gestual por cima até você ficar feliz. Isso daqui é só para demonstrar rapidinho mesmo. Como essa perna está estendida, normalmente o outro joelho vai estar nesse ângulo aqui. Normalmente, né? Tô fazendo essa pose de cabeça, mas o ideal é usar referência, tá, gente? Por favor. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Isso aqui foi só um sketch para vocês verem mais ou menos como seria na prática. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima.